A parábola dos dois filhos indicava claramente que haviam dois filhos. Um deles, o pai falou que fosse a vinha fazer determinada obra. E esse dizendo, irei, não foi. E o outro, o pai disse a mesma coisa, e esse dizendo, não irei, nunca. Este foi. Claramente, Jesus continuava fazendo as mesmas referências. Nós temos um centro para esse discurso. Esse discurso dessas parábolas, ela está girando em volta dos mesmos acontecimentos e da mesma afronta mencionada pelos fariseus, o que seria? Nós vimos que Jesus havia falado a figueira, somente em Lucas, que é em forma de parábola, mas em Mateus e Marcos, Jesus trata aquela figueira como sendo a nação de Israel. Como se a nação de Israel não tivesse dado fruto, tivesse folhas, mas não tivesse fruto. Essa mesma relação Jesus tem quando expulsa os vendilhões do templo, quando ele expulsa os cambistas do templo. É como se ele mencionasse que aquele templo que residia a glória de Deus tivesse que ser destruído. Ali não estava mais se fazendo a vontade soberana do Senhor, que era cuidar da sua obra, que era cuidar da sua criação. E dissemos, quando pregamos sobre isso, que a nação de Israel, ela não foi chamada, ela não foi escolhida para ser exclusivamente ela o povo do Senhor. A nação de Israel foi chamada para ser luz entre os povos, para que por meio da nação de Israel acontecesse a promessa feita a Abraão, ela se cumprisse, de ti e em ti ditas todas as nações da terra. E é por isso que temos Abraão como nosso pai na fé. E Paulo vai fazer os desenhos práticos desse discurso que está em todas as escrituras. Deus tem um povo escolhido, e o povo escolhido era o povo de Israel. E o povo de Israel foi chamado para que fosse um testemunho vivo e claro das nações. É essa a trajetória pelo qual passa o povo de Israel. Desde Abraão, passando por José, passando por Jacó e seus filhos, e toda a trajetória da reconquista de Canaã passa num testemunho vivo, onde esse povo Israel é chamado para trazer adoradores ao Pai. O grande propósito de Deus é atrair para si adoradores, e Jesus descortina isso em João capítulo 4. O meu Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, o propósito principal daqueles que são chamados, que são escolhidos, segundo a vontade soberana de Deus, segundo o propósito de Deus, é que atraiam para o Pai, né? Que atraiam para o Senhor, que atraiam os povos, as nações, para que eles anunciem as obras do Senhor, e para que na pessoa do seu Filho, toda a terra testemunhe a glória de Deus. Então, esse é o propósito claro, no qual havia falhado o povo de Israel. Então, todo esse discurso, todas essas parábolas, elas estão circulando em volta desse centro, de uma crítica clara e veemente de Jesus contra a nação de Israel, contra os fariseus, contra aqueles que foram chamados para trazer os povos a adorarem o Senhor por meio do seu Filho. E é por isso que a experiência da figueira, a experiência do templo, o questionamento da autoridade de Jesus como Filho, vão sendo agora resolvidos por meio de ilustrações. E é nessas ilustrações dos dois filhos e na ilustração da parábola da vinha, eu prefiro as epígrafes que colocam a parábola dos lavradores perversos ou dos lavradores maus. Me parece que há uma maior consistência nesse discurso da índole daqueles que não reconheceram a obra que o Senhor fazia. Versículo 33. Começa assim: atentai noutra parábola. Por que noutra parábola? Porque Mateus registra uma parábola antecedente, que é a parábola dos dois irmãos. Havia um homem, dono de casa, né? Então Mateus utiliza essa linguagem, diferentemente de Marcos, que utiliza proprietário, que plantou uma vinha. E é interessante dizer que não é uma vinha caseira, diferentemente de outras plantações. Uvas, elas mesmo naquela região propícia, elas precisavam de um investimento financeiro. Ter uma vinha, cuidar de videira, produzir vinho, que era o principal elemento da mesa do judeu, e um dos elementos principais, como o pão, como o peixe, o vinho, precisaria ter condições financeiras. Então,
os ouvintes de Jesus, aquele público, os fariseus, as pessoas que estão em volta, eles estão recebendo imediatamente as alegorias dessa ilustração, porque era comum que se pensasse nessas coisas. Então, aquele homem certamente tinha uma certa condição. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha, talvez não diretamente, mas mandou, era o dono, era o proprietário daquela vinha, cercou-a de uma sebe, a palavra é estranha para alguns, mas sebe é uma cerca viva, né? O que chama de cerca viva. A sebe, eles escolhiam espinhos para cercar, né, as vinhas, para que animais não se aproximassem ou se ferissem, ou mesmo algumas pessoas. Então a sebe nada mais é do que uma cerca que irá, né, uma cerca viva, né, uma cerca orgânica de espinhos que irá proteger aquele local da vinha. Fez mais do que isso, construiu nela um lagar. Então, claramente, o objetivo dessa vinha era a produção de vinhos, porque ele construiu um lagar onde essas uvas poderiam ser pisadas. O que ele vai arrendar, né, é de fato a produção de algo que na alegoria das Escrituras traz prazer aos homens e traz prazer ao dono da vinha. A ideia aqui de fato é de deleite, de que o dono da vinha ele construiu algo para o seu deleite ou para o deleite dele. Edificou ainda uma torre, e aqui a torre era algo comum. A torre, como é mencionado aqui, ela era um edifício em que se poderia não apenas acomodar os lavradores, os responsáveis pelo cultivo, mas também ela tinha duas dimensões, onde as uvas poderiam ser recolhidas, onde elas poderiam ser pisadas e onde no segundo andar elas pudessem ser estocadas. O que na verdade o texto está nos dizendo nesse versículo é que este homem, este dono, e Jesus está sendo bem detalhista, é que era um homem acostumado com o que estava fazendo. Era um homem dedicado ao que estava fazendo. Era um homem que teve o cuidado, e nós temos uma aplicação sobre isso, teve o cuidado naquilo que estava fazendo. Não foi qualquer vinha, não foi qualquer construção, não foi qualquer obra, foi a obra de suas mãos. E aqui é legal que os comentaristas, eles não se definem com facilidade. Toda parábola a gente vai buscando algumas interpretações dessas alegorias, né? Eu já mencionei para vocês que em algum momento a vinha pode ser a própria criação, as obras das mãos de Deus. Em algum momento a vinha é a própria nação de Israel. O próprio texto de Isaías menciona que Israel é a vinha do Senhor. E se naquele contexto Israel é a vinha do Senhor, e se no contexto da figueira infértil ou infrutífera, Israel é a vinha do Senhor, certamente nós não poderemos pensar diferente também que Israel é a vinha do Senhor. Mas o mundo, a obra de Deus, aquilo que Deus criou, também é a vinha do Senhor, com o qual Ele fez com carinho, com especialidade, com cuidado. Ele edificou uma torre e então arrendou-a aos lavradores. E é interessante, porque esse texto está cheio de significados, e essa ideia, de fato, de mordomia, me parece estar presente aqui. Quem não é familiarizado com essa expressão mordomia, no meio cristão, nós chamamos de mordomia quando o Senhor nos deixa responsáveis pela sua criação. Então, os elementos da criação, nós nos tornamos como que responsáveis, nós somos mordomos da criação do Senhor. Assim como Deus colocou Adão para ser responsável pelo Jardim do Éden, Deus nos coloca particularmente a sermos responsáveis por muitas coisas. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. Nós somos santuários por aquilo que Deus nos coloca como fruto das nossas mãos, como fruto do nosso trabalho. Nós somos responsáveis pelo cuidado com a nossa família. Todas essas coisas, a Bíblia diz que nós somos responsáveis e somos mordomos. Então, o sentido aqui, claramente, é de que foi entregue uma mordomia para estes homens. Eles se tornaram responsáveis. O Senhor é o dono, mas Ele arrendou a eles a sua vinha. Significando dizer que, de fato, do Senhor, Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude.
Todas as coisas vêm das suas mãos e das suas mãos para as nossas mãos, para nós cuidarmos. E essa é uma relação de credulidade, de confiança, de crédito que o Senhor dá. Desde que colocou Adão no Jardim do Éden, Ele nos colocou como fiduciários, como aqueles que Ele confia nas obras de suas mãos. Aqui, a mordomia está direcionada à nação de Israel. Ela é o alvo dessa crítica. Ela é o alvo dessa crítica desde que o Senhor expulsou os vendilhões do templo. Ela continua sendo o alvo dessa crítica quando o Senhor mandou que a figueira ficasse seca. Ela continua sendo o alvo dessa crítica quando eles estão questionando com ordem de quem, com a autoridade de quem ele está pregando o evangelho. Ausentou-se, então, do país, demonstrando a falsa ideia. Existe um filósofo do século XIX chamado Nietzsche. Ele construiu a ideia da morte de Deus, que muito se aproximou de alguns conceitos que a gente tem hoje como chamados deísmo. O deísmo é a ideia de que Deus fez todas as coisas e depois de tê-las criado, ele deixou à mercê dos homens. Nietzsche começou a construção do deísmo ao negar a existência de Deus. Ele dizia que Deus era mais uma elaboração da mente humana que precisava justificar os fenômenos que estavam em volta dele. Porém, o deísmo traz a ideia, de fato, de que se Deus, depois de ter criado, não se questiona ou não se quer questionar se Deus existe ou não existe. Apenas que me parece que as coisas seguiram um rumo tão desordenado que Deus pode ter abandonado o mundo à mercê de si. Essa é a ideia central do deísmo. Ela não está aqui. Ela não está aqui. Deus não ausentou-se da sua criação. Deus, ele pessoalmente está significado aqui nessa parábola. Deus espera o momento certo para a prestação de contas. Ele arrendou aos lavradores, mas ele irá buscar a parte da sua renda. E é interessante que você tinha naquela época 3 tipos de arrendamento. O primeiro, menos comum, era quando você colocava um preço no arrendamento. Olha, você vai me pagar tanto por um ano. Essa vinha estará arrendada com galpão, com a torre, com o lagar. Eu só quero o valor X. Uma outra forma de arrendamento, também muito comum, era por determinada cota. Isto é, do que havia sido plantado. Então eu vou querer 1/3 da vinha que havia sido plantado. E uma terceira forma era, claro, da produção do fruto da vinha. E nos parece, a ideia que a gente tem aqui é que o resultado final não era da colheita, porque o texto diz que ele plantou um lagar, que ele cercou com uma sebe e que ele construiu uma torre. Então, de fato, este aqui é o mesmo Senhor que entregou os talentos. A ideia é a mesma. Ele não quer apenas aquilo que ele deixou, ele quer o produto final, ele quer o resultado, ele quer o vinho que foi produzido com aqueles que ficaram comissionados como mordomos de cuidar daquilo que o Senhor deixou. Versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, isto é, aquilo que havia sido acertado. O que lhe tocavam aqui diz respeito àquilo que havia sido acertado previamente com aquele que fez o arrendamento. E aí vai ter uma diferençazinha dos 3 evangelhos que não vão prejudicar o texto. Na sequência de Marcos e Lucas, Deus vai enviando um servo, e essa é uma sequência singular. Então, Marcos dá uma ideia de proporção. Ele enviou um servo, e esse primeiro servo foi morto, fazendo menção talvez ao primeiro profeta que tenha sido morto, talvez, quem sabe, fazendo menção ao próprio Abel, do qual o sangue foi reclamado, ou do próprio Jeremias, ou de qualquer um desses profetas, na menção de Marcos. Marcos precisa personificar o conteúdo. E aí ele vai ganhando dimensões de crescimento. Ele envia outro servo, e depois ele envia muitos servos depois desse, até, segundo Marcos, até enviar o seu último servo. Legal, porque Marcos chama o Filho de Deus de servo. Ele diz, ele envia um servo, ele envia outros servos, ele envia muitos servos, até finalmente enviar o seu último servo. Aí ele diz, quem é o seu último servo? O seu filho amado. Isso traz consonância com aquilo que o pastor Moraes estava ministrando hoje,
que Cristo, e tem sido ministrado, que em Marcos, Cristo é mencionado como servo de Deus. Então, diferentemente de Mateus, diferentemente de Lucas, em que o filho não é lembrado como servo, Marcos faz essa menção. Prosseguindo, versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram ao outro e a outro apedrejaram. Lembrando, claro, que essa é uma sequência comum, inteligível àqueles que estavam ouvindo. A referência a profetas que haviam sido martirizados, aquilo que Jesus vai falar mais precisamente em Mateus capítulo 23, quando ele vai fazer menção dos profetas que vieram antes dele e sofreram estas mesmas coisas, Jesus vai trazer à memória diversos homens de Deus que foram mortos, que foram apedrejados, não apenas por eles, mas pelos pais que apedrejaram e mataram os profetas que vieram antes deles. Versículo 36. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, versículo 37, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E eu gosto de Marcos capítulo 12, porque esse texto em particular traz todas as referências messiânicas que nos agradam. Marcos capítulo 12. Versículo 6. Eu vou ler o versículo 5 para a gente entender, porque na versão atualizada não aparece a palavra servo. Versículo 5. Ainda outro lhe mandou. Outro o quê? Outro servo. E a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhes ainda um servo, seu filho amado. E é legal porque essa é uma expressão que vai ser incorporada na anunciação teológica de Cristo como Filho de Deus. É assim que ele passa a ser chamado, é assim que ele passa a ser nomeado, e não é ninguém que está nomeando, senão o próprio Deus. É Deus que passa a identificar o seu filho não apenas como um filho. João diz que ele é o filho único, mas isso é João que está fazendo a menção no discurso de Jesus para Nicodemos. Mas o próprio Deus, evocando a sua voz, quando fala com João Batista no batismo, quando fala com os discípulos no Monte da Transfiguração, essa é a menção que Paulo utiliza em Éfeso, aquele que o Senhor trouxe, escolheu no amado, trouxe no amado. Cristo é o Filho amado de Deus. E Marcos mantém a mesma coerência da mensagem. Jesus não é apenas o Filho de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus. E é isso que Agostinho fala dessa relação entre as pessoas da Trindade, é que essas relações envolvem o amor. As relações do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma relação de anúncio de um amor. O Pai ama completamente o Filho. E o Filho ama completamente o Pai. E quando a gente fala que o Pai ama completamente o Filho, e que o Filho ama completamente o Pai, a gente tem o sentido de satisfação, de contentamento. Deus, na sua soberana vontade, ele tem o direito de amar a uns, Paulo fala isso em Romanos capítulo 9, e tem o direito de aborrecer a outros. E aqueles a quem Deus ama, ele ama por soberana vontade, porque eles não são merecedores do seu amor. E aqueles a quem o Pai aborrece, ele os aborrece por sua soberana vontade, porque eles também não são dignos do seu amor. Cristo é o perfeito do amado. Cristo é o perfeito amor. Deus é amor, e Deus revela o seu amor na figura do seu Filho amado. Então, Marcos não poupa a palavra amado, porque esse é o sentimento de terror, de medo, que devemos sentir ao lermos quando João diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Todos aqueles que passarem desta vida sem ter o Filho amado de Deus estão perdidos. Não apenas perdidos, eles precisam estar
perder noite de sono, estarem desesperados. Porque se há alguém, quem há salvação, é aquele que Deus ama. E Deus não nos ama senão por meio do seu Filho. Cristo é o Filho amado de Deus. E por isso ele diz: este é o meu Filho, em quem eu me deleito. Este é o meu Filho, em quem eu tenho contentamento. Ele satisfaz, ele perfaz, ele completa perfeitamente o sentimento de Deus com a perfeição. É por isso que a Bíblia diz que nele não houve mácula, nem pecado, nem sombra de variação, porque Cristo é o Filho amado de Deus, em quem ele se compraz. E Marcos, diferente de Mateus, está trazendo à memória daqueles homens da gravidade, da seriedade, das consequências sérias e graves do que eles estavam dispostos a fazer. E é legal porque Jesus usa a expressão, e ele usa tanto em Mateus quanto em Marcos e em Lucas também: o que me resta agora? Eu enviarei o meu Filho amado, a ele respeitarão. E obviamente Deus é soberano. E obviamente Deus sabe que eles não respeitarão. O que Jesus está incluindo no seu discurso não é apenas uma ironia. O que Jesus está incluindo no seu discurso é, de fato, um confronto dialético, isto é, a ideia do que eles estavam planejando em fazer, como se dissesse: olha, o óbvio diante do que eu estou dizendo é que agora vocês entendam e respeitem o Filho de Deus sob o temor das consequências que virão sobre a cabeça de vocês. Mateus capítulo 21, versículo 36. E enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. E é interessante dizer que ele é o herdeiro mesmo. Não é apenas uma parábola. A Bíblia, em coerência com esse texto, ela vai dizer que nós somos co-herdeiros. E a Bíblia diz que é Cristo quem nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros do Pai. É Cristo quem dividiu, quem compartilhou conosco a herança que era dele. E nós cantamos muitas vezes aqui aquele texto de Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 18, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isto é, foram feitas, foram criadas, e o texto vai falar isso, por ele, para ele, todas as coisas, nos céus e na terra, foram convergidas, e a gente tem uma aplicação sobre isso, foram convergidas a ele. Ele é o dono de tudo. O Filho, a quem o Pai quis exaltar soberanamente. E nós temos a chamada doutrina da exaltação de Cristo. E a gente já mencionou elas algumas vezes, e nós não vamos nos alongar tanto nela, mas nós precisamos entender que Cristo é Deus com o Pai, numa relação fraterna, eterna e amorosa por toda a eternidade. Ele é o Filho eternamente gerado do Pai, isto é, por toda a eternidade ele é o Filho de Deus. Mas ele sofreu a humilhação. Efésios capítulo 2, versículo 9, ele foi humilhado, ele foi reduzido, não apenas à condição humana, mas ele foi humilhado mais ainda, até a morte, e morte de cruz, e ele sofreu a humilhação. E Deus, depois de humilhá-lo, continuando o mesmo texto, o exaltou soberanamente e sobremaneiramente, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, para a glória de Deus Pai. Este é o Filho que eles urgiram em seus corações, que eles planejaram em seus corações matar e ficar com a sua herança. E ficaram. Nesse contexto, Cristo está reclamando a mordomia religiosa do seu povo.
Eles foram chamados para serem guias dos povos. E eles se apossaram dessa parte da vinha. Eles se sentiram donos da obra, donos da lei, donos do culto, donos da moralidade do seu tempo. Eles se sentiram donos da vinha. Eles se sentiram donos daquilo que pertencia ao Senhor. E de fato, quando eles viram Jesus Cristo, eles se sentiram ameaçados que a sua vinha seria tomada deles. Por isso, nesse contexto, a vinha é o povo de Israel. Nesse contexto, a vinha é a missão religiosa de Israel. E nesse contexto, eles temeram, porque eles haviam se apossado da religiosidade do povo de Deus. Eram eles que diziam que era certo e o que era errado. É aquilo que Jesus vai falar mais em Mateus capítulo 23, em um outro momento pregaremos. E eles pensaram, não, esse rapaz veio nos atrapalhar. Ele vem questionar a nossa autoridade. Ele vem questionar a nossa religiosidade. Ele vem questionar as nossas tradições. Ele vem questionar os nossos ensinamentos. Matemo-lo. E eles entenderam o versículo 38. E eles entenderam que, de fato, ele falava acerca deles. E apoderemo-nos da sua herança. E arrancando, Jesus ainda explicando a parábola, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E Jesus claramente está anunciando aquilo que haveria de acontecer não muito depois daqueles dias. Então agora, estando as cartas na mesa, Jesus explicou por meio de duas parábolas, e essa é a sequência da segunda parábola, o que de fato eles haviam feito, e as cartas estavam na mesa. Vocês são os arrendadores. Vocês são os lavradores maus, perversos. A palavra que aparece em lavrador, acho que atualizada usa a expressão malvados, não perversos. Mas a tradução é a mesma, é de cacós, malignos. O que fará ele com os lavradores, os arrendadores malvados, malignos, perversos? As cartas estão na mesa e agora ele vai dizer o que ele fará com vocês. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ele está perguntando que sentimento estará envolvido, imbuído nesses lavradores. Continua. Fará perecer horrivelmente. Então não irá apenas maltratá-los, ele irá fazer com que eles pereçam, morram horrivelmente ou terrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Percebem? Se não percebem, eu vou fazer vocês perceberem. Percebem como a alegoria ela vai saltar agora? A vinha não é mais a nação de Israel. Aqui a vinha passa a ser a igreja do Senhor. A vinha passa a ser o Israel de Deus. É como Paulo chama lá em Gálatas. Quem é Israel de Deus? É o povo de Deus. Porque Deus irá tirar desses arrendadores Israel e entregará a outros arrendadores. Quem são esses outros arrendadores? Aqueles mesmos que estavam sendo questionados porque Jesus comia com publicanos e pecadores, que é o círculo central de onde está sendo puxado todo esse discurso. Agora, a vinha não é mais a nação de Israel. A vinha é o povo de Deus, aqueles que foram escolhidos, aqueles que são chamados. E essa vinha está sendo transferido, segundo o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, está sendo transferido, e agora já não é mais um ou outro, já não é mais judeu ou gentio, mas dos dois povos fez um só, dos dois povos uma só igreja, dos dois povos a vinha do Senhor. Versículo 42.
Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra de esquina, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E esse texto da pedra de esquina, ou da pedra angular, ele é tão relevante para as Escrituras, que não é uma alegoria usada apenas por Jesus. Ela é mencionada em Atos capítulo 4, versículos de 11 a 13, no discurso de Pedro, depois da cura do aleijado. Ela é mencionada por Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 20. Ela é mencionada por Pedro, na 1 Pedro capítulo 2, do versículo de 4 a 8. O mesmo texto é mencionado, e ela já era mencionada no Antigo Testamento, no Salmo 118, versículo 22, de quem provavelmente Mateus tira o texto na íntegra, em Isaías capítulo 8, versículo 13, e em Isaías capítulo 8, versículo 16. O texto da pedra angular, da pedra de esquina, está permeando todo antes do texto de Mateus e todo depois do texto de Mateus, e é seríssimo e é gravíssimo. Jesus é, na mesma alegoria, a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, sobre o qual ele estaria construindo a igreja. Então Jesus sai da sua metáfora sobre a vinha, e ele agora se volta para uma outra metáfora, muito grave, muito séria, para nós, graça de Deus, para nós, bênção de Deus, é que não é possível, e tem uma aplicação sobre isso, eu não vou aprofundar, não é possível nada ser construído a partir da cruz, não é possível, pelo menos, nada ser construído e permaneça depois da cruz, se não for sob essa pedra angular. Toda religião, toda religiosidade, todo ensinamento, toda má intenção ou boa intenção de fazer alguma coisa para a humanidade não irá vingar como a parábola ou como a alegoria daquele que construiu a sua casa sobre a areia. Não irá permanecer. Ele é agora, o texto diz, a principal pedra angular. Significando dizer, no mesmo contexto de templo, de que Cristo é a pedra principal, como ele fala lá em Mateus capítulo 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. E lá no texto de Mateus capítulo 16, novamente mencionado o contexto muito similar a esse que eu estou dizendo. Cristo é a pedra sobre a qual todo o edifício de Deus é construído. Você está sobre essa pedra? Não é jargão pentecostal, não. Você está sobre essa pedra? Eu espero que sim. Porque esse texto vai nos dizer que quem não está sobre essa pedra cairá sobre ele e o destruirá. O texto diz que essa pedra, ela tem uma dupla função. Ela é bênção, ela é graça, ela é vida, ela é salvação, ela é condenação, ela é destruição e ela é morte. Aqueles que estão sobre a pedra são edificados nela. E aqueles que a rejeitam, essa pedra irá esmagá-los, irá destruí-los, irá reduzi-los ao pó. Bênção e graça. Salvação, condenação. Vida e morte. Todos nós precisamos dormir com esse barulho hoje. Todos nós precisamos dormir sobre a reflexão e sobre o pensamento de que quem não está edificado sobre essa pedra, sobre essa rocha angular, pedra de esquina, todos aqueles que não estão sobre ele, e dizem assim, isso não é para ser. Maravilhoso aos nossos olhos saber que a mesma pedra de salvação, ela não é como dizem, ou pensam, ou pregam, ou ensinam, uma pedra complacente, e no final todo mundo vai ser salvo, Deus é bom, e a sua misericórdia vai durar de eternidade a eternidade. Esquece do texto, sobre aqueles que o temem. E aí, isso deve ser maravilhoso, porque todos aqueles que olham para a cruz, com admiração, com amor, com temor, com graça, esses serão salvos. Mas todos aqueles que a rejeitam, essa mesma cruz, a mesma cruz é ira sobre aqueles que rejeitaram o Senhor e Salvador. E essa é a convergência. A ideia primária, final, a convergência sobre a qual todas as coisas agora se perfilam no Filho de Deus. Ele é
em todas as coisas, salvação e condenação. Ele é a graça de Deus, mas ele também será a ira de Deus. Por isso que o texto de Apocalipse diz que os seus olhos são como olhos de fogo. E os seus pés, eles são como latão reluzente, que é uma menção objetiva e clara de uma armadura de destruição. E guarda consonância com a visão de Daniel, que aquela pedra irá se sobressair, irá destruir, irá acabar todos aqueles que estiverem debaixo dele, cairá sobre uma pedra, versículo 44. Versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vocês estão percebendo que parece um déjà vu? Jesus, isto é algo que nós já vimos? Jesus está dizendo a mesma coisa quando ele mandou que a figueira se secasse. Você não dá frutos. Vocês não dão frutos. E será entregue para outros que possam dar fruto. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aqui tem duas metáforas bem interessantes. Aqueles que se entregarem ao Senhor serão salvos. Aqueles que se confrontarem com Ele serão feitos em pedaços. Mas aqueles que também não se confrontarem, no dia final, também serão reduzidos, porque essa pedra cairá sobre todos aqueles, não apenas aqueles que se voltaram contra Ele, mas aqueles que não juntaram com Ele. Versículo 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, eles foram para casa conscientes e ainda mais determinados a matarem o filho e, na ilusão deles, ficarem com a sua herança. E é claro que isso se aplica aos nossos dias. É claro que se aplica a uma parte daqueles que se dizem povo de Deus. Quantos não querem usurpar aquilo que é do Senhor? Quantos não anunciam as suas próprias obras, a sua própria glória, o seu próprio poder, esquecendo que a convergência na sabedoria de Deus é a figura do seu Filho? Conquanto buscaram prendê-lo, porém temeram as multidões, porque estas o consideravam como profetas. Amém? Algumas aplicações. Nós escolhemos, e acho que ficou bem claro durante o sermão, o centro dessa palavra: vida ou morte no Filho de Deus. Né? Tem até uma música: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Os irmãos devem lembrar dessa. Mas não é essa que nós vamos cantar, é outra. Claramente, a vinha é a casa de Israel. E a vinha é também o povo de Deus. E nós precisamos ter consciência de que, assim como Deus honrou aqueles homens, acreditando, confiando, e nós vamos falar sobre isso na aplicação final, Deus sempre volta para prestar contas. E nós também prestaremos contas. A palavra de Deus nos diz: não sabeis vós que todos nós haveremos de prestar contas com o Senhor? Uma só aplicação e outros comentários que nós faremos. E o nome dessa aplicação é Vox Dei. Vox Dei é uma expressão latina e ela significa a voz de Deus, que é como muitos teólogos entendem que é a mensagem, a palavra de Deus pregada. Quando ela está sendo pregada, não é apenas um homem falando do Senhor, mas é o Senhor falando com a sua igreja e falando com o seu povo. E a primeira aplicação é: há um alerta geral. Como lidamos com a voz de Deus ensinada aos domingos? Com que postura estamos lidando com aqueles que nos são enviados a nos confrontar,
quanto a prestar contas com o dono da vinha. Somos orgulhosos e arrogantes ou quebrantados e obedientes? O que difere a atitude de muitos em relação à pregação dos nossos dias e o comportamento dos fariseus? E antes de passar para a segunda página, é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente não consegue, ou não deveria conseguir, isolar o comportamento dos fariseus em relação àqueles que foram enviados. Ouvir e dizer, não, esse eu não quero, e o próximo, esse eu não quero. E essa aplicação nos chama a pensar que tipo de comportamento nós precisamos ter dominicalmente, todos os domingos, quando ouvimos a palavra de Deus. Essa não serve, não é um bom servo, essa eu vou matar, assim que eu sair do culto, essa daí está morta. Ou uma atitude de respeito, de reverência e de obediência, segunda página. O dia final provará que houve muito mais consciências perturbadas entre os ouvintes do que os pregadores desconfiaram. Haverá milhares e milhares de pecadores que, como os principais sacerdotes judeus, foram condenados pela própria consciência, mas que mesmo assim recusaram-se a obedecer. Última aplicação. Lições do dono da vinha. Primeira, nós aprendemos a confiança com ele. Claramente, ele não é um centralizador. Claramente, a obra das suas mãos é um crédito que ele dá, não apenas deu aos fariseus, ele continua dando aos seus eleitos. Ele continua confiando em que a gente deve cuidar da vinha dele. Observe o que diz a parábola. Ele ficou indignado, decepcionado, porque mataram seu filho amado. Ele poderia ter pensado, o que eu farei? Eu queimarei essa vinha, chega. Não, ele diz, eu tomarei da mão de vocês e entregarei a outros. Ele entregou em nossas mãos. Primeira lição que nós aprendemos com ele. Ele confia, e graças a Deus, nesses últimos dias, confia em nós para cuidarmos da sua vinha. Segundo, a providência. Percebemos neste dono da vinha que ele não apenas manda fazer as coisas, ele prepara, ele organiza, ele distribui, ele agracia, ele nos capacita. O que ele fez? Ele preparou toda a vinha antes de entregá-la. Ele a cercou, ele construiu um lagar, ele edificou uma torre. Assim também, nós, quando somos chamados, nós podemos contar com a providência dele. Ele não diz apenas vai e faz. Ele não diz apenas vai e prega. Vai e exerce, cuida da vinha. Quando eu falo da vinha, eu não estou falando apenas daquilo que cultuamos. Eu estou falando principalmente daquilo que testemunhamos. Testemunhamos com a vida e com as palavras. Ele providencia tudo para o bem da vinha. Terceira, a paciência. Nossa, como ele foi paciente com Israel. Nossa, como ele é paciente conosco. Quarta, a ira. Quanto mais paciente ele tem sido, significa dizer que mais irado ele será. A fidelidade. Deus estima, aguarde um minutinho, crianças. Deus estima os seus servos, ele é fiel aos seus servos. Deus estima o seu filho e ele é fiel ao seu filho. O penúltima, o sacrifício. A vinha não é qualquer coisa. Ele ama o seu filho, mas esse dono da vinha tem princípios. Ele mandou servos, outros servos, e por último ele mandou o seu filho. Ele poderia ter pensado, quer saber? Eu vou largar isso de mão. Meu filho eu não mando. Ele faz sacrifícios pela vinha que ama. E por último, já pregamos tanto sobre isso, que podemos encerrar com isso cantando. Ele converge todas as coisas, a vida, a morte, salvação e condenação, ao Filho amado que ele entregou. Vamos louvar o Senhor? As crianças podem entrar.